começar, então, a última aula, o último conteúdo que a gente vai trabalhar neste momento são os prazos, tá? Os prazos processuais. Então, vou falar dos prazos. Tá aqui, ó. Primeiro, o que é um prazo, gente? É o período de tempo no qual eu posso praticar um ato processual de forma válida, tá? Primeiro, gente, processo tem que ter prazo, tá? Porque senão ele vai durar para sempre, né? Prazo para tudo, inclusive para defesa, né? Porque senão você imagina, se não tiver prazo para defesa, o réu pode produzir sua defesa quando ele quiser. Se eu sou réu e eu posso produzir defesa a hora que eu quiser, eu vou protelar o máximo possível, porque aí eu vou ser condenado o mais tarde possível, né? Então tem que ter prazo. Então, para a prática dos atos processuais, tanto pelas partes quanto pelo juiz, eu preciso de quê? De um tempo que ele possa ser praticado. Este tempo ele vai ser determinado pelo termo inicial e pelo termo final, ou seja, uma data em que se inicia a possibilidade da prática do ato e uma data em que termina a possibilidade da prática do ato, tá? Então, é aquele período da data X à data Y na qual eu posso praticar um ato processual. Juntar um documento, apresentar uma defesa, apresentar alegações, tá? É um tempo para se fazer este tipo de prática de ato, tá? Bom, até aí ok, né? Agora, e se eu já sei que eu vou ter que praticar aquele ato e pratico ele antes da data inicial, ele é válido? Sim, ele é válido. Está no artigo 218, parágrafo 4º do CPC, né? Que fala que o ato praticado antes do termo inicial é considerado tempestivo, ou seja, está no tempo. E depois que passa a data da prática do ato, eu posso praticar o ato? Não. Então, eu posso praticar o ato antes da data inicial e até a data final. Depois da data final, eu não posso praticar, tá? Beleza, tranquilo. Agora, quem define qual que é esse prazo? Se é de 5 dias, de 10 dias, de 15 dias? Quem define? A lei. Agora, a lei, ela não consegue prever todas as situações do processo. Então, quando a lei não prever o tempo do prazo, quem vai prever é o juiz. Então, por exemplo, para apresentar a defesa, o prazo é de 15 dias, está definido em lei. Agora, e se for um outro prazo, por exemplo, para juntar um documento, não está previsto em lei? Quem vai determinar esse tempo é o juiz, tá? Agora, se a lei não determina e o juiz também não, a gente vai ter o prazo geral, que é de 5 dias. Então, recapitulando, os prazos são definidos por quem? Pela lei. Se a lei for omissa, quem vai definir? O juiz. Se lei e juiz forem omissas, qual que é o prazo? 5 dias, tá? Bom, e tá. A parte, então, tem esses prazos definidos em lei pelo juiz ou prazo geral de 5 dias, tá? Como é que funciona? E o juiz? O juiz tem prazo de 5 dias para proferir despachos, 10 dias para proferir decisões interlocutórias e 30 dias para proferir sentenças, tá? Porém, contudo, entretanto, tem um detalhe aí, nesses prazos do juiz. O artigo 227 do Código de Processo Civil, ele fala o seguinte, que se o juiz quiser, ele pode alongar, aumentar, né, os seus próprios prazos. Se ele achar, se ele justificar ser necessário, tá? Então, o que acontece? A gente tem um prazo para o juiz praticar um ato processual? Tem. Ele vai seguir esse prazo? Não necessariamente, ele pode aumentar o prazo. As partes não, mas o juiz pode, tá? Por isso que, às vezes, por exemplo, sentença o prazo de 30 dias. Tem vezes que o juiz leva mais de ano para proferir sentença, né? Infelizmente. E a preclusão?
que é a preclusão? É a perda do direito de praticar um ato processual pelo decurso do tempo. Não, é a perda do direito de praticar um ato processual, tá, gente? Beleza, professora, beleza. O que significa isso? Significa que eu sou rebelde? Não. Significa que você não vai poder mais praticar aquele ato, tá? Aquele ato você perdeu a chance de praticar. Não confundir com prescrição, né? E nem com preempção. Os dois são perda do direito de ajuizar uma ação. Na preclusão, eu já tenho a ação ajuizada e que eu perco é o direito de praticar um ato naquela ação. Então, fazendo aí uma analogia, hoje você tem que entregar uma VA até as 23h50, tá? E aí, ô Matheus, você vai lá e tenta juntar a VA, né, protocolar a VA lá no postar, lá no sistema faculdade, às 23h57. Precluiu, você perdeu o direito de praticar, por quê? Porque você não fez dentro do prazo, né? A preclusão, ela poderá ser temporal, lógica ou consumativa, tá? A temporal, eu perco o direito de praticar um ato processual pela perda do prazo. Então, eu não vou mais poder praticar o ato, porque eu não pratiquei dentro do termo inicial até o termo final, tá? É a mais comum. Eu tenho a preclusão lógica, na qual eu perco o direito de praticar um ato processual porque eu pratiquei outro que é incompatível com aquele ato. Exemplo, fui condenada no processo civil a te pagar R$10.000, Matheus. E o que eu faço? Não pago. Aliás, pago. No dia seguinte eu vou lá e pago. Depois eu interponho o recurso. Cara, recorrer é um ato que diz que eu não concordo com a decisão, é impugnar a decisão. Pagar é cumprir a decisão. Olha como é que não tem lógica. Olha como é que é incongruente, né? Que é incoerente. Eu concordo com a decisão e depois eu discordo, né? Então, a preclusão lógica é isso. Eu não posso praticar um ato se eu pratiquei outro que é contrário àquele ato que eu já pratiquei, tá? Bom, e a preclusão consumativa? Eu não posso praticar um ato se eu já o pratiquei. Eu já pratiquei aquele ato no processo, eu não posso praticá-lo novamente. Eu falo que preclusão consumativa, gente, é igual virgindade, né? Praticou o ato, perdeu a virgindade, não vai perder de novo. Você pode até continuar praticando o ato sexual, gente, que, né? Gostaria que todo mundo continuasse praticando os atos sexuais, mas virgindade você não perde nunca mais. Pelo menos era o que minha avó falava. Hoje em dia tem umas operações aí, você pode voltar, se eu fosse minha avó, não sabia disso não. Minha avó falava, ó, perdeu a florzinha, nunca mais perde, porque já está perdida, né? É a preclusão consumativa. Efetivou um ato, você não pode praticá-lo novamente. Exemplo, veio aí uma sentença, eu recorro dessa sentença. Posso recorrer dela de novo, ainda que eu esteja no prazo legal? Não, porque eu já consumei o ato, tá? Dúvidas até aqui, Matheus? Professora, está tranquila até agora. Então, vamos continuar. E aí, como é que a gente conta o prazo? Gente, aí eu vou precisar de muita calma nessa hora. Porque essa disciplina é teoria geral do processo. Então, eu vou ter processo civil e tem também o processo penal, né? Bom, nos dois, tá? Eu pratico o ato, eu conto o prazo, excluindo o dia inicial, incluindo o dia final, tá? Então, se sai uma intimação hoje, para eu apresentar um documento em 5 dias, tá? Eu excluo o dia de hoje e incluo o dia final. Por quê? Que eu excluo o primeiro dia da contagem? Porque, gente, a intimação pode sair agora às 8 da manhã, como pode sair às 6 horas da tarde. Eu perco horas daquelas 24 horas do dia, por isso que eu incluo o dia inicial, tá? Mas incluo o final, então eu tenho até o último minuto. Se for para um processo físico, que hoje é cada vez mais difícil existir, eu vou poder protocolar uma petição até às 6 horas da tarde. Isso é um processo eletrônico até às 23h59, tá? Bom, o prazo.
No processo civil, ele é contado em dias úteis e no processo penal em dias corridos. Então, se eu tenho um prazo de 5 dias, cuja intimação saiu para eu cumpri-lo hoje, tá? Eu vou começar a contar que dia? Amanhã, porque eu excluo o primeiro dia, né? Então, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo não vai contar. Ele vai terminar na segunda que vem, tá? Até o último minuto, tá? Então, você começa a contar o prazo a partir do dia... Ah, e sempre, isso no civil e no penal. Eu começo a contar o prazo no dia útil seguinte ao termo inicial. E o prazo nunca termina em dia que não seja útil. Porque você imagina no processo eletrônico, como é que eu protocolo a petição no sábado e no domingo? O fórum está fechado. Ah, mas no eletrônico dá, não é, professora? Mas advogado tem direito a descansar no sábado e no domingo. Né? Então, o prazo sempre começa num dia útil e termina num dia que não seja útil. A diferença é que no civil eu só conto os dias úteis e no criminal eu conto também os dias não úteis. Porque ainda que o prazo não possa nem começar nem terminar em dia que não seja útil, né? Se eu tenho aí, vamos dizer, um prazo de 15 dias, tá? Vou dar um exemplo, fica mais fácil para vocês. Um prazo de 15 dias. Saiu a publicação hoje, tá? Então, eu vou ter lá. Hoje é dia 29, né? 30, primeiro, segundo, terceiro. Quarto e quinto, eu não é dia útil, então no civil eu não conto, tá? 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 eu não conto também, que é sábado e domingo. 13, 14, 15, 16, 17. 18 é sábado, 19 é domingo, 20. Então, o prazo vai terminar no dia 20. Na verdade, no dia 22, sabe por quê? Me esqueci de uma coisa. Dia 8 é feriado, tá? Isso no civil. E no criminal? Começa a contar amanhã, né? Que é dia 30. 30, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No dia que vai terminar, no dia 14. Então, aqueles dias não úteis que tem no meio do prazo, como o feriado do dia 8 e os fins de semana, eu não conto no civil, mas conto no criminal, tá? Agora, para começar e terminar, tem que ser dia útil, tá? São dias corridos no penal e dias úteis no civil, né? E se o prazo iniciar ou findar em final de semana ou dia útil, ele é prorrogado para o primeiro dia útil posterior, né? Ah, outra coisa. Litisconsortes com procuradores diferentes, de escritório de advocacia diferente, em processo eletrônico e processo físico, tem prazo em duplo. Aí, se é processo normal, simples, é processo eletrônico, aí o prazo é simples. O que é litisconsortes? Mais de um autor ou mais de um réu, tá? E também Fazenda Pública, Defensoria Pública, Núcleos de Prática Jurídica, também tem prazo sempre em duplo, tá? E o prazo ele é contado a partir de quando? Cara, a partir do que a parte é intimada, tá? Para cumprir aquele prazo. Então, digamos que eu sou autora, tá? Você foi citado, Matheus, e apresentou sua defesa. Eu posso responder a sua defesa através da impugnação. Você apresentou sua defesa no processo. Eu vi que você apresentou, mas eu não fui intimada dela ainda. O meu prazo não começou a correr. Eu posso apresentar a impugnação? Posso, porque o prazo praticado antes do termo inicial é tempestivo, né? Então, vou poder praticar o ato antes, né? Mas eu não fui intimado. E como que a gente é intimado? Normalmente, gente, as partes têm advogados no processo. Então, essa intimação é feita no processo, né, no físico, através do diário oficial e no eletrônico, através do PJE. Intima-se o advogado, ele cumpre o prazo. Se não tiver advogado, tá, a pessoa pode ser intimada através de correio, do AR, Coab de Recebimento, ou através do oficial de justiça, tá? E aí vai considerar que ela foi intimada na hora que esse mandado cumprido pelo oficial de justiça for juntado aos autos,
ou o correio, a comprovação de que o correio conseguiu fazer a intimação for juntado aos autos também. No caso do réu, a primeira notificação que ele recebe, avisando que contra ele existe um processo, chama-se citação, né? E aí ela pode ser feita pelo correio, pode ser feita pelo oficial de justiça, e vai valer a data que foi juntado aos autos. Ok? Alguma dúvida, Matheus? Professora, para mim tá tranquilo. Bom, como sobrou tempo, e eu ainda tenho matéria, eu vou adentrar numa outra matéria, gente, que são os sujeitos do processo, tá? Eu até já tinha posto no Sistema Faculdade um vídeo do semestre passado dessa matéria, porque eu achei que não ia dar tempo de dar esse semestre. Como vai dar tempo, eu vou tirar o outro vídeo e coloco esse, tá? Bom, primeiro, quem são os sujeitos do processo? Gente, são as pessoas que participam do processo. Mas nem todo mundo. São aquelas pessoas que vão sofrer os efeitos daquele processo ou a pessoa que vai decidir aquele processo. Ou seja, as partes e o juiz. Esses são os sujeitos. Perito, oficial de apoio, são auxiliares da justiça. Agora, sujeitos são as partes, que é o sujeito interessado e imparcial, e o juiz, que é o sujeito desinteressado e imparcial, né? As partes, como diz que eu venda, são aquele que demanda em seu nome próprio a atuação da vontade da lei, o autor, e aquele em face de quem essa atuação é demandada, que é o réu, né? Bom, quem pode ser parte? Toda pessoa física, jurídica e formal. O que é uma pessoa formal, gente? Pessoa formal é aquela pessoa que ela não é pessoa física, mas ela também não tem personalidade jurídica. Mas ela é um conjunto de direitos, deveres e obrigações. Como, por exemplo, o espólio. Sabe o que é o espólio? Então, digamos que eu morro hoje. Os meus bens vão para os meus herdeiros. Vão. Mas não é ato contínuo. Primeiro tem que fazer um processo de inventário, para se perceber quais eram os bens que eu tinha, quais eram as dívidas, tirar as dívidas dos bens que eu tinha, e depois ver quem são os herdeiros e quanto cada herdeiro tem direito. Tá? Então, o que eu tenho? Enquanto isso não acontece, com esses bens são de quem? Eles não são meus, porque eu morri. Né? Não existe herança de pessoa, né? Pessoa jurídica, não existe personalidade jurídica depois da morte. Então, não são meus. Mas ainda não são dos meus herdeiros. Ele fica no limbo. E aí ele fica no espólio. E esse espólio é uma pessoa formal, perdão. Pode ser parte do processo também, tá? Gente, e se a pessoa, professora, ela é incapaz, ela pode ser parte do processo? Pode, gente. Ela não é capaz de exercer os atos da vida civil. Mas ela pode ser parte do processo. Se não, o incapaz é poder fazer qualquer coisa, porque ele nem sofre sanções legais. E a gente ia poder fazer qualquer coisa contra o incapaz também, que ele não ia poder ser parte no processo, né? Então, eles podem ser parte. E o que eles não podem é praticar sozinhos os atos da vida civil, como, por exemplo, falar nos autos, né? Então, o que acontece? O incapaz pode ser parte? Pode. Se ele for absolutamente incapaz, ele deve ser representado. E se ele for relativamente incapaz, ele deve ser assistido, tá? A última coisa que eu tenho para falar sobre isso, gente, é sobre as pessoas casadas, né? Olha o que fala o artigo 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens, tá? Então, se você for propor uma ação que verse sobre o direito real imobiliário e você é casado, você tem que ter autorização do seu cônjuge. E se você vai ajuizar uma ação de direito real imobiliário contra o réu, você tem que também mandar citar o cônjuge desse réu, tá? A não ser que o regime seja de separação absoluta de bens, né? Bom, tudo bem, a gente já se viu quem pode ser parte. Agora, quem que é a parte legítima? É a detentora do direito, né? Ou da obrigação, né?
A gente já estudou a legitimidade de parte, conforme o artigo 18 do Código de Processo Civil, que ninguém pode pleitear em juízo direito alheio em nome próprio. A gente vai falar sobre isso mais um pouquinho daqui a pouquinho, tá? Bom, e se o juiz perceber que naquele processo existe uma incapacidade processual ou irregularidade de representação? Gente, contar para vocês. Acontece muito da gente ajuizar a ação de alimentos, e às vezes o menor, por exemplo, tem, sei lá, 15 anos. E o processo demora muito, e aí ele atinge a maioridade. A gente tem que resolver isso no processo, porque aquela pessoa era menor, ela era representada. Quem deu a procuração para o advogado foi a mãe ou o pai, o representante legal. Mas agora ele já é maior. E aí? Como é que eu faço? Eu tenho que regularizar essa representação, tá? No processo. E aí o juiz vai fazer o quê? Ele vai suspender o processo e vai dar um prazo razoável para a gente sanar o vício. Ou seja, juntar uma procuração daquela pessoa, tá? Se a gente junta, continua o processo. Se não, né? Se for o autor que nos juntar, o juiz vai decretar que o processo, a nulidade do processo e extingui-lo sem resolução do mérito. Se for o réu, o juiz vai decretar a revelia do réu. E se for um terceiro interessado, ele vai ser excluído da lide. E aí, pode substituir a parte, professora? O processo já começou e eu quero substituir o réu. Contar, né? Dança das cadeiras, para você ficar substituindo a parte, não. Você só, uma vez que a parte é parte do processo, eu só posso substituí-la em 2 casos. No inter vivos e no causa mortis, tá? Como assim, professora? O que é o causa mortis? A pessoa, eu estou ajuizando uma ação para receber uma grana aí do Matheus. Morro no meio do processo. O meu espólio, os meus herdeiros podem me substituir naquele processo. Por quê? Porque eu morri e o direito passa a ser deles, tá? Então, substituição causa mortes. Quando uma das partes morre, eu posso substituir tanto o autor quanto o réu. Eu só tenho que tomar cuidado, gente, com as causas, com os direitos intransmissíveis. Por exemplo, o divórcio. Eu estou divorciando do meu marido, eu morro. Os meus filhos vão me substituir e vão divorciar do pai? Claro que não. Quando for intransmissível, nós vamos ter extinção do processo sem resolução do mérito, tá? Fora isso, pode acontecer substituição tanto do autor quanto do réu. E eu tenho a substituição inter vivos também, que é quando uma pessoa compra o direito litigioso. Então, Matheus, eu ajuizei uma ação reivindicando a propriedade de um apartamento que está com você. E alguém vem e me compra este apartamento. Pode? Pode. Claro que quem comprou está assumindo o risco. E aí, quem deixa de litigar contra aquele apartamento não sou eu, porque eu já vendi, né? Não tenho mais interesse. Vai ser o adquirente, tá? Então, quando a alienação do objeto litigioso, eu tenho a substituição inter vivos, tá? E aí, além da substituição de partes, eu tenho também o chamado de substituição processual. Lembra que eu falei agora mesmo sobre o artigo 18? Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por lei. Essa substituição processual, gente, ela fala justamente dessa partezinha aqui. Salvo quando autorizado por lei. Alguns casos é permitido que alguém pleiteie em nome próprio direito alheio, tá? Por exemplo, na ação civil pública, o Ministério ou o Estado podem pleitear em nome próprio ação para tutelas relativas ao consumidor, ao meio ambiente, ao bem de valor artístico ou cultural, né? Então, consumidores estão sendo lesados pelas Casas Bahia. O Ministério Público pode ir lá e ajuizar uma ação contra ele. São os próprios consumidores que estão pleiteando o seu direito? Não. É o Ministério Público que está pleiteando o direito deles. Está autorizado por lei, tá? E aí é uma ação coletiva. O mandato de segurança coletiva também. Eu tenho aí sindicatos, partidos políticos, entidades de classe, que podem ajuizar a ação para defender o direito dos seus associados ou membros, tá? Então, por exemplo, teve uma vez que as aulas deveriam voltar, porque assim, os professores a gente tem férias em janeiro, né?
Dependendo do dia que cai o Réveillon, e que cai o dia 1º de janeiro, as nossas férias só começam depois desse feriado do dia 1º de janeiro. Então, se a gente volta às aulas exatamente no dia 1º de fevereiro, o professor teve menos de 30 dias de férias. E teve um dia que, uma vez que o Simpro mostrou isso para as faculdades, para as escolas, e falou assim, olha, as aulas só podem voltar no dia 5 de fevereiro. Só que, gente, tipo assim, no dia 8 já era carnaval. Eu sei que esse ano as aulas tiveram que começar lá no dia 15 de fevereiro. Porém, teve uma escola em BH, uma escola de ensino médio particular, que não respeitou essa determinação do Simpro. E as aulas voltaram antes. Ou seja, houve uma interrupção nas férias dos professores. Então, quem que ingressou com uma ação judicial para que os professores fossem indenizados? O Simpro, o sindicato, tá? A ação popular, qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio histórico, cultural ou meio ambiente. E aí é um popular que está defendendo a ação de o direito de toda a sociedade, né? E no caso de investigação de paternidade, o Ministério Público pode propor ação em substituição ao menor, né, que deveria buscar a sua paternidade, tá? Bom, eu fiz aqui um quadrinho só para facilitar para vocês, tá? A substituição de parte é chamado de sucessão processual. Quando a pessoa substitui, ela passa a ser parte. Por quê? Porque o dono do direito morreu, ou o dono do direito vendeu. Então, aquela pessoa que está substituindo é o novo dono do direito, né? Então, a pessoa age e defende direito próprio em nome próprio. Na substituição processual, o substituto também é parte. O Ministério Público, o sindicato, eles são partes. Mas eles estão agindo e defendendo em nome próprio direito alheio. E o representante legal do incapaz? Ele não é parte. A parte é o incapaz. Ele age em nome próprio, defendendo o direito, ele age em nome alheio, defendendo o direito alheio. Por isso que quando você vai ajuizar, por exemplo, uma ação de alimentos, a parte é o filho representado ou pela mãe ou pelo pai, ajuizando a ação contra quem deveria prestar alimentos, a mãe ou o pai. Dúvidas? Tranquilo, professora. Ótimo. Vamos continuar aqui. Só um minutinho. Bom, nós vamos falar agora dos advogados, né? Artigo 133 da Constituição. Fala que o advogado é indispensável para a atividade jurisdicional, para o judiciário, né? Porque é ele que permite realmente a realização do contraditório, a plena participação das partes durante todo o processo. Porém, existem duas exceções, tá? Que é nos juizados especiais, nas causas até 20 salários mínimos, e na Justiça do Trabalho, onde é permitido o jus postulante, ou seja, a parte pode comparecer em juízo sem advogado. Fora o juizado, até 2 salários mínimos, tá? E na Justiça do Trabalho, gente, todo mundo tem que ter advogado. Ah, mas não tem. E aí? Tem que ter o defensor público, tá? Por fim, o juiz, né? O juiz é pessoa física que exerce de forma imparcial a função jurisdicional. A gente fala que ele é o sujeito imparcial, desinteressado. Ele é um servidor público que ingressa no cargo após concurso público, que ele só pode fazer depois de 3 anos de atividade jurídica, né? Ele tem poder aí de instruir o processo, de dar andamento no processo, é responsável pela colheita da prova e também de proferir a decisão, né? Ele não pode se negar a prestar a tutela jurisdicional, ele tem que assegurar às partes igualdade no tratamento, né? Tem que velar pela rápida solução do litígio, que não acontece na vida real, e prevenir ou reprimir qualquer ato atentatório à dignidade da justiça e tentar, a todo tempo, conciliar as partes, né? Aí, alguma dúvida quanto aos sujeitos do processo? Tranquilo, professora. Então, agora, a gente vai realmente encerrar a matéria com mais um tópicozinho só. Mas está super acabando, juro. Então, o litisconsórcio. Eu acabei de falar, né? Quando eu falava dos prazos, o litisconsórcio tem prazo em dobro. O que é litisconsórcio, gente? Muito simples. Mais de um autor ou mais de um réu.
Ô, Matheus, você consegue imaginar uma ação que tenha mais de um réu? Com certeza. Ou mais de um autor? Sim. Então, você e sua namorada comprou aí um pacote para fazer um cruzeiro agora no final do ano. E eles cancelam. Vocês querem o dinheiro de volta mais indenização por danos morais. 2 autores, concordam? Sim. Mas aí, Matheus, você poderia falar assim, mas cada um pode ajuizar uma ação? Sim, mas aí a gente vai trabalhar com a economia processual. Em vez de eu ter uma ação do Matheus e uma ação da namorada do Matheus, eu vou ter somente uma ação e vou resolver os 2 problemas, o do Matheus e o da namorada dele, tá? Então, por isso que eu posso ter tanto mais de um autor quanto mais de um réu, tá? E quando que é cabível esse litisconsórcio? Ou seja, quanto que eu posso ter mais de um autor ou mais de um réu? Quando houver comunhão de direitos ou de obrigações relativas a litis. Por exemplo, fiador. Então, imagina que eu aluguei para você um apartamento e a sua mãe é fiadora. Eu posso ajuizar a ação contra os 2, se você ficar devendo, porque os 2 têm obrigação de pagar. Então, é comunhão de obrigações nesse caso. Tá? Os 2 têm exatamente a mesma obrigação. Dividem, inclusive, a mesma obrigação. E acredite, Matheus, acontece muito. Eu mesma agora estou executando uma mãe, o fiador dela é o filho e a nora. E eu bloqueei a conta bancária dos 3. E negativei o nome dos 3 também. Eles estão loucos para fazer um acordo, senão como é que vai ter Natal nessa família? Ninguém vai poder comprar peru, ninguém vai comprar presente, estão com cartão bloqueado, né? A família inteira. Né? É cabível também quando houver uma conexão pelo pedido ou pela causa de pedido. 2 pretensões contra 2 pessoas e somente um fato jurídico. Por exemplo, você e sua namorada compraram o mesmo pacote e tiveram o mesmo cancelamento. Então, há uma conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, tá? E, o fim, afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito. Então, digamos, Matheus, que você é cliente da Claro, eu também. A Claro está fazendo uma cobrança indevida aos seus clientes. É claro que ela vai cobrar um valor X meu, um valor X seus, depende do pacote que a gente tiver. Mas é o mesmo tipo de cobrança. Então, existe uma afinidade, né? Apesar do direito não ser o mesmo, existe uma afinidade. Então, a gente pode também, né? Nesse caso. Bom, o juiz pode limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de integrantes, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. O pedido de limitação interrompe o prazo para resposta, que recomeça integralmente da intimação da decisão. Essa limitação pode ser de ofício ou a requerimento das partes. Deixa eu explicar isso aí. Vou dar um exemplo. Quando houve a mudança do plano real para o plano real, né? Lá em 94, é porque você não lembra, era assim, a gente tinha o Cruzeiro Real, aí passou para o URV e da URV passou para o Real. A URV era a unidade real de valor. Eu tive, então, uma moeda que convertia a moeda antiga na moeda nova, que era essa URV. E aí descobriu-se lá no começo dos anos 2000 que muitos como é que eu vou dizer? Dos funcionários públicos estaduais havia perdido dinheiro no salário quando houve essa conversão. E aí eles começaram a ajuizar a ação. A minha mãe mesmo, ela teve uma escola estadual que ela pegou todos os professores dessa escola. Eram 50. E ajuizou a ação, 50 autores contra o Estado. Só que cada um deles tinha um salário, cada um deles tinha tido uma perda diferente. Então, o que o juiz fez? Ele limitou a cada ação para 10, porque senão ia ser muito difícil ter, imagina, 15 perícias contábeis, 50 perícias contábeis. Então, em vez de eu ter uma ação com 50 autores, eu tive 5 ações com 10 autores cada uma. Tá? Essa é a limitação do litisconsorte. Né? Porque aí você perde em economia processual, mas você ganha na solução do litígio e no direito de defesa. Tá? E o litisconsórcio? Ele pode ter, né, ser formado pelo autor, ele vai ser ativo, se for mais de um autor, vai ser ativo,
Se for mais de um réu, vai ser passivo. Ah, e se for mais de um autor e mais de um réu? A gente fala que ele vai ser misto, tá? E ele pode também, né, ser necessário ou facultativo. Facultativo, ele só vai ser, gente, quando as pessoas... Vamos aproveitar a juização junto aqui? É pela vontade da parte, né? Agora, o necessário, não. É quando a lei falar que tem que ser. Aquele caso do artigo 73, lembra? O direito real imobiliário? Que eu tenho que ajuizar a ação contra o réu e o seu cônjuge, se ele for casado em comunhão parcial de bens, né? Ou a lei manda. Ali é um litisconsórcio necessário, a lei manda. Ou quando o juiz, para dar a decisão, ele precisa de outras pessoas que participem, porque essas outras pessoas também vão sofrer. Por exemplo, Matheus, você acha que você tem direito de dar aula sábado. Aí você ajuiza uma ação pedindo que o terceiro período do curso de Direito da Família tenha aula sábados. Só você vai sofrer a sanção? Não, os seus outros colegas também, né? Então, todos eles vão ter que integrar a lide, vai ser um litisconsórcio passivo. E o litisconsórcio pode ser simples, quando a decisão puder ser diferente para cada parte, e unitário, quando ela tiver que ser igual, né? E o prazo eu acabei de falar, né? Quando for um processo físico, né? Eu tiver réus com advogados diferentes, de escritório de advocacia diferentes, o prazo vai ser em dobro. Agora, processo eletrônico ou mesmo advogado, o prazo é simples. Acabou, gente. Acabou a matéria do semestre todo. Olha que maravilha. Consegui. Dei a matéria toda. Lindo! Maravilhoso. Alguma dúvida, Matheus? Não, tranquilo, professora. Ó, vou ver se amanhã mesmo eu lanço a nota da VA 4. Matéria da prova é toda, vai ser uma prova toda fechada no dia 6, tá? O turno da manhã vai fazer de 7 horas da manhã do dia 6 às 7 horas da manhã do dia 7. E o turno da noite vai fazer das 19 horas do dia 6 até as 19 horas do dia 7, tá? Prova Beleza. fechada com questões A, B, C, D. E todas as provas são feitas no mesmo dia, tá bom? Beleza. Então, sem dúvidas, Matheus, ó, muito obrigada pela companhia todo Obrigada, semestre, senhora, tá pelas bom? aulas. Agradeço muito. Espero que a gente volte a se encontrar no semestre que vem de forma presencial. Tá Beleza, bom? bacana. Com Deus, viu? Boa semana. Tchau, obrigada.